Quando a mãe de Elba ficou doente, ela se descobriu escritora. A facilidade em escrever é um talento, e a curiosidade sobre o outro lado da vida vem desde a infância. Juntando tudo aos momentos de dor, nasceu o primeiro livro da uberlandense, Partidas, Memória e Saudade. Desde a infância, sempre gostei de ler e tinha essa vontade, mas não sabia quando que ela ia acontecer de eu escrever um livro. Quando minha mãe ficou acamada, eu não tinha nem ideia daquilo que eu queria escrever um dia. Mas quando minha mãe ficou acamada, doente, né, por causa da idade e tudo, eu comecei a escrever sobre nós, a minha infância, como ela foi para mim, como ela foi mãe, né? E quando eu vi que eu tinha escrito tudo sobre ela, eu falei, por que não do meu pai também? Escrevi do meu pai. Quando eu vi que eu tinha escrito tudo sobre meu pai, eu falei, por que não dos meus 2 irmãos que foram, né? E depois que eu escrevi da minha família, veio na minha memória alguns amigos queridos que também fizeram parte da minha história. O lançamento do livro aconteceu na Suíça, em junho do ano passado, em uma organização que divulga a cultura para a Europa. A obra chegou na mão do público como uma arte, voltada para a autoajuda. Todas as pessoas que leram e que me conhecem, até quem não me conhece, tem pessoa de Rondônia que já comprou, viu na internet, me pediu, mandei, e falou, nossa, era tudo que eu precisava. Eu mandei, o Brasil inteiro está lendo meu livro. Isso me dá uma alegria muito grande de saber que as pessoas estão lendo, estão gostando de uma coisa que me foi triste, sabe? E eu estou feliz com o resultado. Escrever é libertador e pode ser uma rota para a cura. É um processo de ressignificar emoções e transformar a vida em arte. 2019 também foi o ano de lançamento do livro de Dilma, uma mãe dedicada que contou a história de luta de seu filho e como foi lidar com esse momento delicado nas páginas de Catavento, Minha Rota de Cura. Eu vi na escrita a minha rota de cura. Foi a forma que eu encontrei de colocar, de revisitar o passado, reviver toda aquela experiência dolorosa que nós vivemos ali naqueles 112 dias e posteriormente. E aí, no final de novembro, eu comecei a escrever o livro. E interessante que não foi planejado, mas eu escrevi o livro em 9 meses. Eu costumo dizer que é um outro filho. Uma história de superação que leva mensagens de fé e força aos leitores. O feedback tem sido maravilhoso, inclusive assim, de muitas mães e pais que passaram pelo mesmo processo que a gente vivenciou e vivencia, e hoje eles dizem que a vida deles é outra depois de lerem Catavento. Então, para mim, o objetivo foi cumprido. A arte, ela via a expressão simbólica, ela possibilita tanto o alívio, a ressignificação, o alívio. O mais imediato é o alívio, que é emocional. Depois de colocar para fora o que passou e entender tudo o que aconteceu, começa o processo de ressignificar o momento. Essas emoções, elas têm disparadores. Então, esses registros, elas mantêm esses disparadores, E aí sim pode-se trabalhar com esses disparadores, até eles perderem os efeitos. Isso seria ressignificar. Então, aquilo que me fazia triste pode não fazer mais. Então, eu posso não mais ficar triste, mas aquilo pode ser saudoso. A Dilma agora, sempre que dá, leva um catavento que estampa a capa do livro para onde ela vai. A representação é uma lembrança carinhosa de tudo o que aconteceu e da história de vida que já faz parte de outras famílias. Catavento eu escolhi porque ele representa o Frederico e representa a própria vida. O Frederico, por ter sido um jovem, uma criança muito leve, muito alegre, ele dançava sapateado, ele rodopiava. Então, eu acho que representa bem ele. E a vida, por ser fluxo constante de energia. E eu costumo dizer que em momentos assim de dor, de dificuldade, a gente não pode correr contra o vento.
A energia que se gasta correndo contra o vento é muito maior e nem sempre resolve. Aliás, eu acho que não resolve. Então, o catavento quer dizer esse fluxo de energia, essa leveza que muito bem representa o Frederico. A Elba também mostra como o livro faz parte do processo de aceitação e superação. Ela leu, saudosa, um trecho da carta que ela escreveu para a mãe depois dela partir. Obrigado por ter me dado a vida, cuidado de mim e me preparado para a dura batalha que é viver. Por todo sempre, a Senhora será a saudade que todos os dias estará comigo e que me faz bem. Eternamente minha gratidão, Mãe Elba.